Premier League 92-93, o início de tudo. Olá, fãs da PL Brasil, tudo bem com vocês? Hoje é dia de quadro novo no nosso canal, hein? A gente vai começar a apresentar para vocês temporada a temporada da Premier League. E nada melhor, nada mais justo, né, do que começar com a primeira edição, né, Júlio? 92-93, como eu disse, o início de tudo, a primeira temporada de todas. Ali que nasceu a Premier League, né? Exato. Ali que foi o divisor de águas pra gente dividir o que foi futebol inglês antigo e o que foi futebol inglês moderno. Mas antes, vamos dar um recadinho especial aqui, pessoal, ó. Se liga nessa camisa maravilhosa aqui da temporada 94 a 96 do United. Foi o pessoal da Trox Casual Club que emprestou pra gente gravar aqui, compor o nosso cenário. Então, se você é colecionador, tá querendo comprar uma camisa antiga ou até mesmo atual, 100% original, vai na loja dos caras, a gente está deixando aqui tanto o endereço físico quanto o website para vocês darem uma olhada também nos modelos que tem no acervo e se quiser adquirir aquela peita especial de um time antigo que você sempre sonhou, beleza, pessoal? Exatamente, gente, recado tá dado. Vamos lá, Julião, vamos começar? Vamos explicar um pouquinho como é que estava o contexto, né, da Liga naquela época, porque a Premier League não foi uma coisa que surgiu de uma temporada para outra, meio na louca assim, né? Os clubes já tinham pensamentos de criar uma liga mais forte desde 1990. Em 91, 92 eles conseguiram se articular nesse sentido e aí para começar a temporada 92-93 com a Premier League, que é uma liga independente da FA, né, da Football Association, mas ainda tem um pouquinho de ligação porque as divisões inferiores sobem para a Premier League, né? A gente vai explicar isso certinho. Questão de banimentos, né, de suspensão, essas coisas ainda são feitas nos tribunais da FA. Então é só um exemplo de algumas coisinhas que ainda que é a FA que organiza, né? Mas é 95% independente, digamos assim, né, Léo? Exatamente, foi até legal você citar os direitos de transmissão, porque atualmente a gente sabe que são valores recordes e tudo mais, mas para a primeira temporada da Premier League já foi uma entrada de dinheiro de TV muito grande, tá? Foram 304 milhões de libras, foi um recorde histórico para qualquer esporte na Grã-Bretanha, então já começou com muita grana envolvida. Foi uma ruptura, né, a gente gosta de dizer, porque foi uma iniciativa dos próprios clubes, né? Eles se organizaram, se reuniram e falaram assim, pô, vamos criar uma liga nossa. E falando em grana, que bom que você falou, naquela temporada o Blackburn quebrou o recorde de transferências, né, de dinheiro gasto em um jogador para poder contratar, que foi o Alan Shearer, que jogou aqui, ó, jogou aqui nesse time que eu tô usando a camisa. Ele veio de Southampton pelo valor de 3,6 milhões de libras, um valor irrisório para os tempos atuais, né? Mas para aquela época era muita coisa. Exatamente, e aí virou uma tendência, né, essa quebra de recordes de transferência virou uma tendência na Inglaterra, sempre acontecendo, até hoje a gente vê, né? O campeão daquela época, o primeiro campeão da Premier League foi o Manchester United de Alex Ferguson, né? Exatamente. Timaço, cara, tava jogando muito naquela época. Não é a camisa que a gente tá mostrando aqui, é um modelo um pouquinho mais antiga. E o interessante é que o campeão da Premier League naquela época não ia diretamente para a Champions League. A Champions League tinha menos times naquela época. Não eram os 32 que a gente está acostumado atualmente. Então o United venceu, copou o título da Liga e foi jogar a segunda rodada da pré-Champions. Não foi diretamente para a fase de grupos. Então é interessante, né, esse fato de como a gente vê que as coisas eram diferentes naquela época. Exatamente. A Champions também foi um campeonato que paralelamente cresceu bastante, né? Então nessa época o United foi campeão inglês e só ele foi para a Champions, tá? Vice, terceiro colocado, não. Ninguém, só ele. Longe. Só o United e nem foi para a fase de grupos. E quais foram os destaques daquele time, Léo? Só para o pessoal dar uma relembrada. A famosa classe de 92 do United começou ali, né? Então a gente tinha Mark Hughes, que hoje é técnico, né? Fez 15 gols na temporada, foi o artilheiro do time. O Giggs e o Cantona estavam naquele time, fizeram 9 gols cada um. E aí foi a primeira temporada de vários jogadores icônicos do United, como o Gary Neville, o David Beckham e o Nick Butt, que são os membros da classe de 92 ali, né? Exatamente, cara. E o Cantona veio do Leeds, né? Veio do Leeds. Que é um rival do United, pra quem não conhece. Não é apenas o City e o Liverpool, o Leeds também é um rival da equipe dos Red Devils histórico, uma transferência que chocou. E quem chocava muito era o Cantona também, né? Jogador polêmico, já começou a fazer as suas peripécias na era Premier League. Outro cara que estava nesse time também é o Steve Bruce. Exatamente. Que hoje é técnico do Newcastle, ele estava naquela equipe, então a gente teve dois técnicos atuais, né? O Mark Hughes, que há pouco tempo treinava o Southampton, e o Steve Bruce também atualmente nos Magpies. Os rebaixados naquele ano, Júlio, ó, o Crystal Palace, que caiu no saldo de gols, ele ficou com menos 13 de saldo e o Oldham ficou com menos 11. E isso foi tipo no finalzinho, assim, porque o Oldham ganhou os últimos 3 jogos e se salvou no saldo. Palace caiu, tá?
o Middlesbrough também foi rebaixado e o Nottingham Forest. Vamos falar um pouquinho de curiosidades agora, pessoal. O Norwich, por exemplo, pessoal, ficou na terceira colocação com um saldo de menos 4 gols e mesmo assim, cara, uma colocação muito boa para esse saldo negativo e pegou o Copa UEFA naquela época. Se classificou para a segunda competição mais importante do velho continente. E o Blackburn, que ficou em quarto lugar atrás do Norwich, teve o melhor ataque da competição, com 68 gols, teve mais clean sheets que todo mundo, 19 jogos sem tomar gol, e não pegou nem a Copa da UEFA. A gente vai falar mais um pouco de Norwich e Blackburn daqui a pouco. Olha que loucura, né? Como é que a numeralha diz respeito a como estava o futebol naquela época. E o grande Alan Shearer, né, que foi o recorde de transferências naquela temporada, já tinha 16 gols em 21 jogos. Só que ele se machucou no Boxing Day, né? Ele poderia ter metido muito mais gol. E olha que interessante, no Boxing Day, né, quando rolou essa contusão do Alan Shearer, quem que estava em primeiro lugar? Norwich. Incrível, né? Uma coisa que não acontece nos dias atuais, hein? E o Blackburn estava a 3 pontos do Norwich. Exato, é bem no meio do campeonato, né? Hoje em dia a gente não vê os times de menos expressão lutando no meio do campeonato pela liderança, né? E aí, Julião, quem deu mais assistências no campeonato foi o Eric Cantona. E o grande artilheiro daquela temporada foi o conhecido e famoso Ted Sheringham. Ele não estava no United naquela época ainda, hein? Ele estava no Nottingham Forest e depois foi pro Tottenham na mesma temporada, né? Aquele inicinho de transferências e tal. Ele brocou 22 gols, 21 pelo Tottenham e 1 pelo Nottingham Forest. Então vamos agora para os jogos marcantes daquela temporada. Eu falei que a gente ia retomar Norwich e Blackburn daqui a pouco. Olha que loucura. Sabe qual foi a maior goleada do campeonato? Diz aí, Léo. Blackburn 7, Norwich 1, que contribuiu muito pro Blackburn ser o melhor ataque e pro Norwich ficar com menos 4 de saldo. E cara, aquele time do Blackburn jogava fácil, né? Tanto é que viria a conquistar um título depois. Tema para o próximo vídeo. O engraçado é que apesar do Ted Sheringham ter sido o grande artilheiro do campeonato pelo Tottenham, o Tottenham tomou 3 pedradas naquela temporada, pessoal. Perdeu pro Sheffield United de 6-0. Também a maior goleada, né? Se a gente for subtrair o 7-1, 6-0, acaba que é a mesma coisa. Tomou do Liverpool em Anfield por 6-2 e também fora de casa contra o Leeds United com um hat-trick do Cantona, que não estava no United ainda, hein? Outro jogo interessante também foi o Oldham 4-3 no Southampton, jogo que salvou o Oldham do rebaixamento. Lembra que a gente falou que eles ficaram ali junto em pontos com o Crystal Palace, né? Foi essa partida aí que carimbou a permanência do clube, que a gente também não ouve muito falar atualmente, né? Tá nas divisões inferiores, mas o Crystal Palace continua, está na Premier League atualmente. Teve um United 2, Sheffield 1, Sheffield Wednesday, né, no caso, que foi um jogo de virada com 2 gols do Steve Bruce, que é zagueiro, e aos 97 minutos saiu o segundo gol. Então foi aí mais ou menos que começou a história do Fergie Time, né? Exatamente. E para finalizar, o jogo do título, o grande jogo do título, foi contra o Blackburn. Ficou 3-1 para os Red Devils, então se liga aí em um dos golzinhos que rolou nesse jogão. Gente, então é isso. O que vocês acharam do nosso quadro de apresentar as temporadas da Premier League? Por favor, deixem nos comentários suas impressões, quais dados vocês querem ver também, curiosidades, que a gente faz o programa pra vocês, né? A gente tá tentando colocar vídeos de como era o futebol naquela época, os fatos mais marcantes, os jogadores de destaque, falar um pouquinho dos campeões, né? Dessas diferenças que tinham de regulamento nas competições. Então acho que é uma maneira legal da gente retomar o passado e retomar também como que foi a Premier League, né? Porque muita gente não era nascida naquela época, nem eu, por exemplo. Nasci só em 95. Então é uma maneira da gente relembrar o que rolou naquela época, beleza, pessoal? Coloque aí nas sugestões também qual temporada específica vocês querem que a gente vai fazendo. A gente já tem algumas aqui separadinhas, mas coloca nos comentários pra gente ver quais que vocês estão querendo mais, né, Léo? Exatamente. Não esqueçam também de curtir o vídeo, comentar, marcar os amigos, compartilhar, seguir o canal, tudo que você puder fazer pra ajudar a gente, né? É isso aí, pessoal. Voltamos no próximo vídeo, hein? Falou, tchau, tchau. You're